orar juntos? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Fecha os teus olhos, tira um momento com Deus de oração. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós estamos sendo edificados. Obrigado por iniciarmos, Senhor, debaixo desta unção, desta graça maravilhosa, sabendo que tem coisas boas, agradáveis, coisas perfeitas do Senhor nos esperando no ano de 2023. Nós te louvamos. Tu és bom, Senhor, não há outro igual a ti, Senhor. Pai querido, que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, Senhor, ela seja transformada, Senhor, pela tua glória, de glória em glória, Senhor. Nós entregamos tudo a ti, Senhor. Enquanto ouvimos a tua palavra, nós sabemos que o Senhor está se movendo em várias áreas da nossa vida, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Em teologia nós temos uma matéria que se chama hermenêutica. Essa matéria é uma arte, né, de interpretar. Olhe para mim agora, preste atenção, é a arte de interpretar textos. Eu dei o tema hoje dessa mensagem de a hermenêutica da vida, porque hoje eu quero fazer você a pensar como nós temos interpretado os vários momentos da nossa vida. Uma má interpretação nos leva a erros, uma boa interpretação nos leva à vida. Por isso, hoje nós vamos falar disso. Como nós temos interpretado aquilo que nós estamos vivendo, como nós temos interpretado as diversas situações. Porque desde da quinta-feira, antes da virada do ano, nós temos trabalhado aqui algumas coisas. Uma das coisas que nós temos trabalhado aqui é o reconhecimento, que não é saber sobre as coisas, é reconhecer as coisas. Você não tem só que saber que tem um pai, você tem que reconhecer seu pai. Reconhecer envolve outras coisas do que saber. Você não precisa você não tem só que saber que tem uma autoridade, você tem que reconhecer uma autoridade. E hoje nós precisamos reconhecer cada momento da vida. Mas reconhecer não como qualquer pessoa, reconhecer como filho de Deus. Nós não interpretamos as coisas da vida como qualquer pessoa, nós interpretamos as coisas da vida com outros olhares, com outros olhos. Deus nos deu outros olhos. Agora escute só, eu não falo desses olhos físicos. Nós temos os olhos da fé para ver. Nós temos os olhos da fé para enxergar. Amém, irmãos? Quando uma pessoa está usando os olhos da fé para enxergar, ela se sobressai na sua vida. Por quê? Porque ela não está com um olhar medíocre. O que é um olhar medíocre? É um olhar como todo mundo olha. É ver como todo mundo vê. Os filhos de Deus não. Eles veem com os olhos da fé. Eles não têm um olhar medíocre, não, eles têm um olhar de quem é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, quando nós passamos a interpretar os acontecimentos da nossa vida e trazer muitas vezes outro significado, ressignificar essas coisas, então nós realmente passamos a andar na nossa identidade de filho. Nós estamos andando na identidade. Agora, quando a gente interpreta as coisas que acontecem como as outras pessoas interpretam, você pode ser um filho de Deus, mas não anda como um filho de Deus. Você pode ser um filho de Deus, mas não vive como um filho de Deus. Quer dizer, o que Deus deu, você não está usando. O que Deus deu, você não está desfrutando. O que Deus deu, você não está vivendo. E eu quero, para falar sobre essa mensagem, eu quero ler Mateus capítulo 6 com os irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. 22, isso aí. Os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem o quê, irmãos?
todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha só, o contexto que nós vemos antes. Eu vou mostrar para você, coloca no 21 aqui, só para a igreja entender o contexto do que Jesus está falando aqui. Ele está falando, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora põe no 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um, amará o outro, ou dedicará um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Amém. Então, Jesus está falando aqui, o contexto é mostrando para as pessoas, nesse contexto, quando ele fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será, o contexto é o quê? É que você tem que ter os olhos no Senhor e não nas riquezas desse mundo. Basicamente é isso. Os teus olhos na provisão de Deus, como um filho de Deus, e não naquilo que o mundo oferece para você. Falando de dinheiro, falando da confiança no dinheiro, enfim, esse é o contexto, basicamente. E o Senhor vem dizendo assim, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá saúde, terá luz. A maneira que eu vejo as coisas, se eu vejo as coisas com olhos bons, eu trago para a minha vida coisas boas. Se eu tenho olhos maus, eu trago para a minha vida coisas ruins, coisas más, trevas. Você está entendendo por que a vida de muitas pessoas, às vezes, é uma vida que ela pode ter menos dinheiro que a outra, menos posse que a outra, mas ela é feliz. E você entende também por que muitas pessoas, elas têm mais do que a outra, e ela é uma pessoa triste? Porque a visão de mundo dela é diferente. Ela tem olhos maus. O Filho de Deus, ele nasceu para ter olhos bons. E tem gente que alastra, né? Esses olhos bons e olhos maus, não é só nessa área que nós estamos falando, mas em todas as áreas da vida. A pessoa tem olhos maus nos relacionamentos. E o Filho de Deus tem olhos bons nos relacionamentos. Tem pessoas que têm olhos maus nos acontecimentos, mas o Filho de Deus tem olhos bons nos acontecimentos. Ah, mas se o acontecimento é bom, pastor, a gente tem que ter olhos bons. Não, se o acontecimento é mau, nós também temos olhos bons. Como nós temos interpretado as coisas na nossa vida? Como nós interpretamos as coisas? Eu interpreto as coisas de que ponto de vista? Preste atenção, de que ponto de vista eu tenho interpretado? Que ponto de vista? Do ponto de vista dos olhos maus, que é os olhos de uma mente caída, de uma natureza caída, ou eu tenho interpretado os acontecimentos de uma perspectiva da fé, de uma perspectiva de um filho de Deus? Como que eu tenho, irmãos, como que eu tenho interpretado os acontecimentos na minha vida financeira? Como que eu tenho interpretado os acontecimentos no meu casamento? A maioria dos cristãos que retrocedem é porque eles estão interpretando as coisas com olhos maus, tem uma perspectiva ruim daquilo ali. E os que avançam? Os que avançam, ele tem olhos bons. Porque se você tem olhos bons, todo o teu corpo terá luz. Quem tem olhos bons, você conhece, não é nem pelos olhos, mas é quando fala. Quem tem olhos bons, você não conhece pelos olhos, você conhece pelas atitudes. Porque quem tem olhos bons, pode todo mundo estar dizendo que não vai dar. Mas quem tem olhos bons está como Josué e Caleb. A Bíblia diz que eles fazem o povo calar, diz assim:
Se o Senhor nos deu, é nosso. Enquanto os outros 10, todos eram enviados de Deus. Todos os 12. Todos os 12 eram... Irmão, olha aqui. Nós somos enviados de Deus. Todos. Mas preste atenção que a maioria daqueles 12, 10, a maioria daqueles espias, 10 espias, né? 10, 12 espias, quanto é quem tem de Bíblia aí? 12 espias. Quando Josué e Caleb, 10 então, ficou 10. 10 pessoas dizendo, não, é gente grande demais. 10 pessoas dizendo assim, não, como que a gente vai fazer? 10 pessoas dizendo, nós não temos condições. A gente não tem força, a gente não tem tamanho, a gente não consegue, eles são homens de guerra. A gente é adorador, a gente oferece sacrifício a Deus, a gente não é de guerra. E aqueles dois dizendo assim, não, se Deus nos deu, é nosso. Não importa o que nós vamos enfrentar, se Deus falou, eu creio na palavra de Deus. Quem tem olhos bons, vê como Deus vê, fala como Deus fala, age como Deus age. Não é o que a gente canta aqui? Como é que é? Meu pai, como é que é a canção? O que vejo meu pai fazer. Não é assim que a gente canta? Então, eu também olho como meu pai olha. Olhos bons. O grande problema de muitos cristãos é que ele está interpretando as coisas na sua vida com uma hermenêutica errada. É uma interpretação errada, é uma interpretação que não é interpretação pela fé. Quando alguém começa a interpretar a Bíblia de forma errada, usar a palavra de Deus, a hermenêutica tem algumas regras, presta atenção. Ela tem regras. Tem regras para interpretar texto, tem regras. Para você interpretar com bons olhos, também tem regras. Você tem que usar as regras da interpretação de quem tem bons olhos. As regras da hermenêutica para interpretar texto para nós não interessa. Agora, né, irmãos? Não interessa agora, na mensagem. Mas as regras para interpretar a vida nos interessam. Qual é a hermenêutica? Qual é a regra da hermenêutica da vida? Como que eu interpreto a vida? Qual é a regra? Olha para mim e preste atenção. Jesus sempre falou isso. Ele sempre estava ensinando essa regra de interpretação da vida. E a regra da interpretação da vida é: somente creia. A regra da interpretação da vida é a fé. É a única regra que nós temos da interpretação da vida. Como você interpreta quando perde um emprego? Como? Não quero mais ir na igreja, a gente faz as coisas, não sei o que, não quero mais. Como que você interpreta? E eu falei aqui quinta-feira, às vezes a pessoa está chorando, ai meu Deus, me fechou a porta, e agora? E Jesus olhando, dizendo assim, mas ele não sabe quem é o pai dele? Será que ele não sabe que eu sou o pai dele? E a pessoa chorando, desesperada, e agora, meu emprego? E Deus olhando, dizendo assim, mas é um cabeça dura. Ele não se lembra quem é o pai. Porque quando eu me lembro quem é meu pai, se uma porta se fecha de emprego, o meu pai, que cuida de mim e é um pai perfeito, ele já preparou algo muito melhor. Muito melhor. Então o filho de Deus, ele precisa aprender a interpretar as coisas, interpretar a vida. Como um filho de Deus interpreta, pastor? Presta atenção. Alguém que não sabe interpretar a vida. Olha, uma nuvem do tamanho da mão de um homem não muda nada. Olha, alguém que interpreta com os olhos da fé, que tem bons olhos. O menino, o moço,
O auxiliar do homem de Deus disse assim: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não. Mas o homem de Deus olhou para a nuvem e não viu a nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando ele olha para o céu, e o menino diz: tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, o homem de Deus ativa os olhos da fé e diz assim: vamos arrumar as coisas, porque está vindo uma abundante chuva. Você está vendo? Entendeu ou não entendeu, irmãos? Essa é a interpretação da vida, a interpretação da situação, a interpretação das coisas. Tem muita gente que interpreta, quando perde alguma coisa, como uma maldição. Não, às vezes eu perco alguma coisa e é uma bênção para mim. É uma bênção. Tem gente que interpreta mal uma bênção, e ele ganha uma bênção, e ele interpreta mal aquela bênção, e ele está vivendo agora como se estivesse numa maldição, porque ele interpretou mal. Tem gente que foi abençoado, e ele não abençoa mais. Tem gente que foi abençoado, e ele não quer mais saber de Deus. Foi abençoado, não quer mais saber do Evangelho. Foi abençoado, não quer mais saber de servir. Não quer mais saber porque ele interpretou mal a bênção. Se Deus me abençoou, irmão, se Deus tem me abençoado, eu já sou abençoado em Jesus Cristo. Eu não sou chamado a retroceder, porque eu sou um abençoado. E a Bíblia diz: aquele que Deus abençoa, abençoado está. Então, como que eu interpreto a minha vida hoje? Como que você interpretou esse ano, quando iniciou o ano? Eu tenho falado bastante isso aqui. Tem gente que interpretou assim: ai, que 2023 seja uma bênção, tomara. Tomara não vai ser, irmão. 2023 já é uma bênção, porque eu creio que aonde eu não pisei, Deus já pisou. Aonde eu não fui, Deus já foi. Aleluia! Essa é a perspectiva de bons olhos, que vai iluminar o teu corpo. Se começa a conversar com gente com maus olhos, você já viu? Dá vontade de dizer assim: sai, vai para essa casa, vai aprender a pensar, vai ler o Evangelho para aprender a discernir as coisas pelo Evangelho, dá vontade, não faz. E eu tenho dito aqui desde a quinta passada, diante da virada do ano, tem irmãos aqui que falam, e tem que falar assim mesmo. Se você ouvir um irmão assim falar, irmão, dê graças a Deus por esse irmão, tá? Porque é o dom que precisa na igreja também. É gente que chega e já pega assim, né? Você não ouviu a palavra? Você não sabe o que diz o Evangelho? Você não é pá. Tem que deixar mesmo esses irmãos falar. É a gente que chega arrebentando a porta assim. Porque às vezes a pessoa vem conversar com o pastor, e o pastor é mais tranquilão, né? O pastor: não, irmão, vamos, irmão, tenha calma, vai dar certo, vamos junto, vamos orar. Eu chamo na igreja, vamos conversar, fica tranquilo. Não, mas tem aqueles que ele tem que sacudir o irmão. E todos nós precisamos desse que pega a gente e sacode, e diz: você não nasceu para ser alguém que tem maus olhos. Você é uma nova criatura com bons olhos. Você tem a visão da fé e não a visão da terra. Você tem a visão de Deus na tua vida. Aleluia! Eu tenho a visão de Deus, você tem a visão de Deus. Use a visão de Deus. Veja a partir da ótica de Deus. Tudo, irmão. Agora eu fui visitar uma senhora, me chamou antes do culto. Estava com oxigênio na casa dela. E disse assim: pastor, estava 12 dias no hospital, até ia chamar, mas não quis chamar e tal. Começou a falar dela, disse, e foi um lá no hospital que disse para mim que eu tinha que jejuar para mim sair dessa e tal, e um monte de sacrifício que ela tinha que fazer. Ela me citou tudo, que nem vale a pena contar. Eu fiquei pensando: olha bem, né? Essa irmã, ela mal consegue respirar, infecção nos pulmões, infecção respiratória, mal consegue respirar. Mas para Deus fazer alguma coisa, ela vai ter que pagar para Deus um dia de fome.
Para Deus se mover na vida dela, ela tem que pagar para Deus um dia de fome. Está certo isso, irmãos? Não. Essa é uma perspectiva que não é do céu. A perspectiva do Evangelho é: somente creia. Você é muito amado de Deus. Deus não precisa do seu sacrifício para Ele agir. Jesus fez o sacrifício e Deus já agiu. É outra perspectiva. Por que nós temos muitas pessoas negativas no meio cristão? Tem gente que é negativo, você já viu? Tem cristão que é negativo. Não era para ser, porque é o povo da fé. Mas tem gente que é negativo. Por quê? Tem maus olhos. Tem que trocar os óculos. Tem que passar a ver agora como Deus, irmão. Você tem a visão de Deus na sua vida, veja como Deus. Olha para mim, qual situação você está passando? Pastor, estou com uma crise no meu casamento. Sim, e você interpreta isso como? Como você interpreta essa crise? Qual é a sua interpretação? Ah, pastor, assim, eu já estou até desanimado. Essa é a sua interpretação? É, pastor, olha assim, às vezes dá vontade de jogar a toalha, dá vontade de chutar o balde. Essa é a sua interpretação? Agora, essa é a interpretação do Evangelho? Você está com crise no casamento, a sua interpretação é o quê? Estou desanimado, eu vou desistir. Essa é a sua interpretação? Qual é a interpretação do Evangelho? É isso que eu tenho que pensar. Qual é a interpretação do Evangelho? Qual é a interpretação do Evangelho? Qual é a interpretação do Evangelho? Eu não vou dizer, é você que tem que pensar. Qual é? Eu estou com crise, pastor, no ministério. Não sei o que eu vou fazer, não sei qual é o meu dom, não sei qual é a sua interpretação. Pastor, eu vou ficar por aí. A sua interpretação é ficar por aí. Qual é a interpretação do Evangelho? Qual é a interpretação da fé? Como você interpreta esse momento? Como? Olhe para mim, irmãos. Quando alguém corrige você, qual é a sua interpretação? Quando alguém chama a sua atenção, quando alguém quer fazer o melhor para você, quando o pai corrige você, quando uma autoridade, qual é a sua interpretação? Como você interpreta isso? Como uma afronta? Qual é a sua interpretação? Qual é a interpretação do Evangelho? Qual é a interpretação de Provérbios, por exemplo, quando alguém me corrige? Quando alguém quer me ensinar, qual é a sua interpretação? Preste atenção que nós temos duas opções. A interpretação humana, carnal, caída, mas nós temos a interpretação da fé. Na verdade, o Filho de Deus, ele tem uma opção só, que é interpretar as coisas pela fé. Se os seus olhos forem bons, você vai ter saúde, a luz no seu corpo. Eu estava vendo um psicólogo falar, por que a gente fica muito doente. Algumas pessoas, ficam muito doentes. É claro que todo mundo fica doente, né, irmãos? Mas existem doenças que é somente por causa dessas coisas. É somente porque a pessoa interpreta as coisas erradas. Ela interpreta as coisas com mágoa, ela interpreta as coisas com rancor, ela interpreta as coisas de forma negativa. Tudo que ela olha, ela não consegue chegar lá, ela acha que todo mundo consegue, ela não vai conseguir. Tudo que ela interpreta como se ela fosse inferior. Mas Deus chamou você para passar a ver como Ele vê, para passar a ver como o Senhor vê. Eu quero dar alguns exemplos aqui que eu coloquei, irmãos. Como nós temos interpretado os acontecimentos da nossa vida, como algo que vai nos destruir, ou algo que pode nos fazer amadurecer. Tem gente que interpreta as lutas como algo que vai destruir, mas o Filho de Deus interpreta as lutas como algo que faz ele amadurecer, crescer. Ah, mas não é fácil, pastor. Você já está interpretando errado, que ninguém falou que é fácil. Ninguém disse que nada é fácil. O Evangelho não disse que nada é fácil, mas o Evangelho diz que tudo é possível para aquele que crê. Então nada é fácil, mas tudo é possível. Você interpreta as coisas na sua vida como, irmãos? Nós temos uma
uma passagem na Escritura que o exército inimigo está vindo, preste atenção, e o homem de Deus vê, mas o moço também vê. O moço diz assim: olha, está vindo um exército aí. Ele diz assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o moço diz assim: como? Eu estou vendo nós aqui, mas vem um exército lá, e ele está dizendo que nós somos mais do que eles. Lá vem um exército, nossa, só nós aqui. Como que o homem de Deus diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? Como, irmãos? Aí ele ora e diz: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Deus abre os olhos do moço, e ele passa a ver os carros de fogo, os cavalos, passa a ver o exército de Deus na vida deles. Deus precisa abrir a visão de muita gente, para ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus precisa abrir a nossa visão, passe a ver como Deus vê, irmão. O homem disse: não, é um exército grande, mas mais são os que estão conosco. Olhe para mim, mais são os que estão com você. Mais são os que estão com você. E aí nós vamos para o Novo Testamento, e o Novo Testamento dizendo assim, o Novo Testamento diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que você se desespera? Por que você desanima? Nós cantamos uma canção aqui várias vezes que diz assim: e os leões não pararam a igreja, não é verdade? Como é que o que mais que não parou a igreja? O Coliseu, a perseguição, não pararam a igreja. Nós acompanhamos aí igrejas em outros países que nada para a igreja também. As mulheres sendo estupradas, as crianças sendo mortas, os pais sendo mortos, as crianças ficam órfãos, e elas ali perseverando na fé, se reunindo como igreja. Pessoas que estão vendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a igreja evangélica desenvolveu um tipo de crente diferente. A igreja evangélica desenvolveu um tipo de crente que mais são os que estão com eles do que os que estão conosco. De que se Deus é por nós, não faz diferença. A igreja evangélica desenvolveu um tipo de crente frágil, um tipo de crente que a fé é até aqui, tem um limite para ter fé. É até que eu não perco o meu emprego, ou até que eu ganho um emprego, porque tem pessoas que é assim, tem pessoas que ela ganha o que ela recebeu e ela não serve mais a Deus, nem a igreja, nem ninguém, ela serve a si própria. E é isso que o contexto trata, desse texto que nós lemos, o contexto trata disso. Trata dessas coisas, de pessoas que estão pensando em si mesmas. E esse tipo de crente evangélico, que a igreja evangélica desenvolveu, de cristãos frágeis, que tudo é motivo para ser fraco, eles não é um tipo de cristão do evangelho, porque o tipo de cristão do evangelho, ele não é um tipo de cristão que tem fé até aqui. Não, a fé do tipo de cristão do evangelho é que a fé, ela está acima de todas as coisas, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então não seja o tipo de cristão evangélico, seja o tipo de cristão do evangelho, porque o tipo de cristão do evangelho, ele está com um Deus dentro dele, um Deus que mora dentro dele, que se Deus é por nós, e além de ser, Ele é em nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o tipo de cristão do evangelho.
Glória a Deus. Que tem outra visão do mundo, outra visão das coisas. E eu tenho falado aqui também nas reuniões, as pessoas, crente preocupado com política. Por que o pastor não fala de política? Que eu já falo de Jesus, é suficiente, não é para você? Que Jesus é suficiente para mim, tem que ser para você também. Olha, se Jesus é o meu rei, governa a minha vida, a minha cidadania, diz o Evangelho, não é da terra, é do céu. Ah, mas a gente mora aqui, pastor, a gente está aqui. Sim, mas nós estamos aqui, não somos como os daqui, não somos daqui, nós andamos em uma fé que não é natural, ela é sobrenatural. Então eu não temerei mal algum. O tipo de fé do Evangelho é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. O tipo de fé do crente evangélico se eu passar um probleminha, eu desmancho. Se eu passar outro problema, eu desmancho. Se eu passar outro problema, eu derreto. Se eu passar outra dificuldade, eu não quero mais nada. Não é esse o tipo de fé do Evangelho. O tipo de fé do Evangelho eu posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê, irmãos? O Senhor está comigo. Que eu não estou sozinho. Nunca estou sozinho. Essa é a perspectiva que nós temos que ver as coisas. É uma coisa assim, irmãos, olha só. Eu não conto sonho para quem não sonha junto. Porque tem gente que não tem a perspectiva da fé. Que a primeira coisa que ele vai dizer para você: mas como você vai fazer? Eu já fico assim, eu lembro quando eu e a pastora recém tinha casado, não tinha ainda a Débora, o Gabriel, e as pessoas diziam assim: filho tem que estar bem financeiramente, filho, olha, dá gasto, filho não sei o que, filho não sei o que. Olha, filho, hoje quando alguém está falando assim perto de algum casal, irmão, e eu espero aquela pessoa parar de falar, e já vou lá para o casal e digo assim: filho, é bênção, o Senhor que está com vocês dois vai estar com vocês três, Deus não deixa faltar nada, pode confiar, filho, é bênção na tua vida. E tem gente que é assim, é negativo para tudo, sabe? Que negócio é esse de filho, aqui eu já vi um monte de, quando os irmãos vieram se congregar, não tinha um filho, o Emerson, o Jeff foi abençoado, que já foi de 2, né? Se alguém dizia assim, né, Jeff, um filho, e aí Deus disse assim: eu vou te dar 2. Quem estava falando para ti que 1 era difícil, vou te dar 2 para mostrar para eles que eu estou com você. Que negócio é esse, irmãos? Que negócio é esse de dificuldade? O crente não pode ver dificuldade, ele tem que ver a bênção de Deus. É a bênção de Deus que ele tem que ver. É a graça de Deus, é o favor de Deus, é o amor de Deus, é a identidade dele, é quem ele é onde Deus colocou, onde Deus posicionou. É isso que nós temos que ver. Eu tenho falado para os irmãos: olha, irmãos, nós vamos fazer assim, o prédio aqui. Eu tenho falado para alguns irmãos: olha, irmãos, quero comprar uma propriedade para nós fazer isso. E eu estou contando e já fico assim: como é que tu vai reagir? Se é bênção ou tu é uma maldição? Já fico de olho já. Os caras vão dizer: já não te conto mais nada, sai para lá, pode participar aí, mas não participa do meu sonho. Porque do meu sonho participa gente de fé que diz assim: eu creio, pastor. Não é fácil, mas é possível. Porque na terra nada é fácil, mas nós não vivemos segundo o costume da terra e o sistema da terra, nós vivemos segundo o costume do céu e o sistema do céu. Aleluia! Se tem alguém que traz o céu para a terra, somos nós. Se tem alguém que materializa as coisas impossíveis, somos nós. Então não comece o ano, irmão, dá tempo, irmão, dá tempo, hoje é 8.
Se você começou o ano negativo, dá tempo, irmão, te livra disso aí. E entra o ano, irmão, com fé, dizendo tudo é possível para aquele que crê. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sou um filho de Deus, amado, favorecido, poderoso, cheio do Espírito Santo. Eu começar o ano assim. Vou pisar onde eu sonhei um dia. Vou ter o que eu sonhei um dia. Vou chegar onde eu sonhei um dia. Isso não é uma mensagem positiva não, irmão. Isso é uma mensagem de fé, para você entender quem você é e interpretar a vida com os olhos de Deus. Interprete a vida com os olhos de Deus. Você está cansado, irmão? Estou cansado, pastor, olha, não é fácil a vida, é um problema atrás do outro, esse é o problema, é que você está, como eu preguei aqui, acho que quinta-feira, a pessoa está olhando tanto para o agito do mundo, que ela não está vendo que Jesus está vindo sobre as águas milagrosamente, ela está prestando atenção no agito da água, ela não vê milagre. Pergunta para os irmãos aí, início de culto, final de culto, irmão, como é que está? Vai ter gente que vai achar milagre, ele encontra milagre, ele encontra, olha, foi abençoado, acredito que ganhei 1 quilo de carne essa semana, pronto, acredito que ganhei um sapato, pronto, acredito que me deram um monte de espiga de milho, mas fiz um almoço, mas pronto. Agora tem gente que eu queria tanto ter recebido não sei o que, queria ter começado o ano diferente, porque os olhos maus deixam o corpo em trevas, a vida em trevas, a pessoa anda assim sem perspectiva, em trevas, ela não sabe nem onde vai pisar. Agora quem está com olhos bons, está cheio de luz, ela até vê o que os outros não conseguem ver, ela consegue enxergar o que os outros não conseguem enxergar. O que começou difícil para você esse ano? Escute, interprete bem isso aí, irmão. Interprete bem isso aí. Interprete com a fé, porque pode ser um milagre que vai fortalecer a vida de muita gente. Pode ser um milagre na sua vida que vai fortalecer a vida de muita gente. Então interpreta bem isso aí. Interpreta bem. Agora mesmo, antes do culto, alguém me disse assim, eu acho que o diabo fica assim, não daqui, né, irmãos? Daqui não. Se é daqui falar, irmão, meu Deus do céu, eu acho que o diabo assim, eu disse, aí outra pessoa, né, disse assim, eu acho que mais é as pessoas, não é o diabo, eu disse. Boa interpretação, seus olhos são bons. Não interprete como se você estivesse em guerra com o diabo, irmão. Você não está em guerra. A guerra já foi vencida, tudo já foi vencido. Jesus disse, eu venci. Você é mais que vencedor. Eu não posso olhar com uma perspectiva lá fora, como o meu coleguinha de trabalho olha. O meu coleguinha de trabalho, ele não conhece o que eu conheço, ele não sabe a verdade que eu sei. Eu não posso interpretar o governo do Brasil como o meu vizinho. O meu vizinho não tem perspectiva eterna, eu tenho perspectiva eterna. Eu não posso interpretar as crises como uma pessoa que não conhece a Deus interpreta. Eu tenho que interpretar diferente. Eu tenho outra regra de interpretação. A regra de interpretação deles é o quê? Estou perdido. O que vai ser de nós? E agora? Vamos ter banheiro para isso, banheiro para aquilo, banheiro para aquilo. O pessoal olha para o governo, você sabe falar dessas coisas, né? Banheiro unissex, banheiro não sei o quê, e tudo apavorado. Né? Agora, boa noite, irmãos, boa noite a todos, a todas e a todos. Já pensou, pastor? Ai, credo, como vai ser? Vai ser uma bênção na minha vida e na sua vida, porque quem governa, os irmãos não perdem, porque quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus, irmãos, é Ele. Nós estamos seguros nele. Inclusive amanhã de manhã o vídeo que eu coloquei no canal ali fala disso. Ele é refúgio para o aflito. Quando você está aflito, faz o quê? Me desespera, pastor, joga cadeira, saia de casa correndo. Meu Deus, irmão, você interpreta igual quem não conhece Jesus. Não, quando você está aflito,
interprete como alguém da fé. Como, pastor? Se eu nem consigo orar às vezes. Mas quem disse que é para você orar? Às vezes nem é para você orar. Às vezes é para você só ficar quietinho. Às vezes é só para você ficar olhando na perspectiva de Jesus as coisas. Às vezes é para você se aproximar de um irmão e dizer: irmão, me ajuda. Mas o que é, irmão, que o senhor precisa de ajuda? Você não precisa nem falar. Eu só quero estar com você um pouco só. Ou às vezes você não quer que o irmão fale, você só quer que o irmão ouça. Essa é a perspectiva da fé. Escute, irmãos, o mundo ele não vê saída para nada, mas eu e você, nós sabemos que tem saída. O mundo está num labirinto, desesperado, você imagina? Você já foi num labirinto? Você não andou? Eu e a pastora e as crianças fomos aqui num labirinto, tem aqui perto, um labirinto de árvore, de folhagem, né? Não sei se vocês conhecem aqui. E a gente fica até preocupado mesmo, né? Tu fica, não acha saída, aí tu consegue achar a saída. Aí a gente vê as pessoas gritando para as crianças, para os filhos lá dentro, aquele desespero. É uma brincadeira, mas ficam todos apavorados, certo? Na cabeça deles pensam: se eu ficar aqui, né? E anoitecer e ninguém me achar, né? É uma brincadeira, mas tem gente que está assim no mundo. Ele está num labirinto e não sabe a saída. E a boa notícia, pastor, que você sabe a saída. E quem sabe a saída pode levar outros por essa saída. Amém, irmãos? O mundo está desesperado. Você acalmaria para o mundo desesperado. Você não tem que se desesperar junto. O mundo está em angústia. Você é a paz para o angustiado. Você não tem que se angustiar como o mundo. E para mostrar como Jesus trata disso, eu vou só seguir lendo o texto aqui, para encerrar também. Portanto, eu digo: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que vocês vão comer ou que vão beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vão de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem, gente, observem, tenham essa sabedoria, observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? O texto não está dizendo: se as aves não trabalhem também vocês. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que se essas aves trabalham e Deus cuida delas, imagina você, que Deus dá saúde para trabalhar, que Deus dá trabalho para você, que Deus dá salário, que Deus está com você. Você imagina você. Você imagina você. E ele segue dizendo assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Sabe o que ele está dizendo? Para nós deixar mais claro, ele está dizendo assim: preocupação não serve para nada. Para nada de bom, né, irmão? Porque para coisa ruim ela serve bastante. Piora o dia da pessoa. E ele diz assim: por que vocês se preocupam com roupa? Por quê? Por que vocês se preocupam com roupas? Por que vocês se preocupam com aquilo que eu estou dizendo para não se preocupar? Por que vocês se preocupam com roupas? Por quê? Vejam como cresce o lírio do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje ela existe e amanhã é lançada ao fogo, não vai vestir muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, como será fevereiro, como será o final de janeiro, como será 2023, como que eu vou pagar essa conta, como que eu vou me livrar desse problema, como que eu vou sair dessa? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe, o Pai sabe que vocês precisam delas. O Senhor está dizendo assim: é os pagãos que ficam assim.
É os pagãos que desescabelam, é os pagãos que se preocupam, é os pagãos que estão desesperados. Os filhos de Deus têm que saberem que Deus sabe do que você precisa. E ele termina dizendo assim: depois de tudo isso, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas são acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã. O amanhã trará suas próprias preocupações e cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Com isso, eu quero incentivar você a sair daqui interpretando bem as coisas. Interprete bem o seu dia. Passou um dia terrível, chegou 6 horas da tarde, você foi tomar chimarrão pensando assim: meu Deus, que coisa horrível, no trabalho, gente chata. Não recebi o meu salário. Não deu nada certo. Não tem dias que é assim? Meu Deus, tem dias que é um negócio. Chegou 6 horas, você foi tomar um chimarrão, não dá nem vontade de tomar chimarrão, porque deu tudo errado. Mas como que você vai interpretar isso? Você vai se jogar ali e dizer assim: olha, não sei o que fazer. Ou você vai dizer assim: olha, eu vou crescer nesse dia. É esse dia que a minha fé ela vai dar uma guinada. É nesse dia que a minha fé é fortalecida. Porque quando eu sou fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. 2023 não é mais um ano. 2023 é o melhor ano. É o melhor ano. Pode escrever isso aí. Final do ano você pode dizer se eu estava mentindo. Pode dizer, pode vir aqui dizer se eu estava mentindo. Mas 2023 é o melhor ano. Em que, pastor? Para quem? É para você não. Para você não, é para quem crê. 2023 é o melhor ano para todos aqueles que creem. 2023 é o melhor ano do povo de Deus, dos filhos de Deus. Aleluia. E olha, irmão, o melhor ano não é olhar assim e dizer assim: ai, que bom que o governo está todo ao nosso favor. Não. Pode tudo não estar ao nosso favor. Mas mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O melhor ano não quer dizer que tudo foi favorável, mas quando nada estava sendo favorável, Deus esteve comigo. Deus supriu o que eu precisava. Deus estava ali comigo me ajudando. Deus estava me dando a direção. Aleluia. Você que é líder aqui, inicia o ano agora com o seu grupo, o ministério, e você diz assim: vai ser o melhor ano, vou ter 20 pessoas no meu ministério. Não, pode ser o melhor ano para Deus tirar uns 5. Ai, credo, pastor. Não é só olhar para a Bíblia ali, tem um monte de vezes que Deus fez isso. Não, vamos diminuir aqui. Primeiro vamos começar assim: covarde e medroso para casa. Eu sou, graças a Deus, vou para casa. Entende, irmão? Às vezes a subtração é uma bênção na nossa vida. A única perspectiva que eu tenho que sair daqui hoje é: eu vou interpretar a vida com os olhos de Deus. Eu vou interpretar a vida com a perspectiva de Deus. A começar aqui na igreja, no nosso meio. Como que você interpreta quando alguém erra com você? Quando você vê alguém no pecado. Quando você vê alguém que está precisando, como que você interpreta essas coisas? Como que você interpreta quando a igreja está precisando? Comece por aqui já hoje. Na sua família, no seu trabalho. Amém, irmãos? Vamos orar juntos. Nos ajude a espalhar essa boa notícia. Curta, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Comunidade Palavra da Graça, uma comunidade para todos.